Para que esse povo no Antigo Testamento permanecesse como uma nação, permanecesse como uma etnia governada por Deus, e desse povo nascesse Cristo, 3 sistemas distintos de comando e sucessão de poder viviam paralelamente dentro da nação e serviam para que fosse mantida a ordem divina sobre Israel, a saber, a monarquia. O sistema dos reis, eles eram colocados por Deus, eles eram ungidos e consagrados para o ofício de governo que fariam. Um rei em Israel não era coroado, ele era ungido, não usava coroa. Interessante isso, né? E havia uma linha sucessória de pai para filho, e aquela dinastia se seguia, com algumas intercorrências, e algumas delas com o próprio dedo de Deus, mas em regras gerais, se havia uma família de rei, a sucessão seguiria, mesmo com a divisão dos reinos entre Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, Samaria e Jerusalém. De forma geral, o rei que estava no trono teria a sucessão daquele reino na vida do seu filho, do seu neto e no seu bisneto. O segundo era o sacerdote. Havia uma linhagem sacerdotal, linhagem de Arão, os levitas, uma tribo específica, sacerdotal. Se havia uma dinastia monárquica que governava politicamente a nação, segundo a lei de Deus, havia uma outra dinastia, uma outra linhagem que era sacerdotal, que fazia o ofício do culto da nação a Deus. Nas datas específicas, faziam a leitura da lei para o povo, porque não estava num aplicativo no celular. E assim, essa linhagem sacerdotal, também da mesma forma, filho de sacerdote será sacerdote, com algumas intercorrências, e com exatamente a mão de Deus em algumas situações. Em linhas gerais, se você nascia filho de sacerdote, você seria um. Havia a linhagem dos reis e a linhagem dos sacerdotes. O poder religioso, que de certa forma trazia governo de Deus para o homem, tinha paralelo a ele um governo político, que também governava as questões da nação, segundo uma direção divina. Mas essa mistura do poder político com o poder religioso sempre foi nitroglicerina. Isso explode. Deus preparou então uma terceira imagem de linha sucessória de poder, que não sei se poderíamos chamar de poder, mas eram os profetas. Os profetas não tinham linhagem. Filho de profeta não era profetinha. Não havia linha sucessória. Não havia. Não tinha uma dinastia. Nós teologicamente dizemos que Elias, Eliseu faziam parte de uma sucessão profética, de uma escola de profetas. Sim, eles se reuniam, eles tinham a sua comunhão. A gente não tem muitas informações claras nas escrituras, mas a gente pesquisa muito. Mas de qualquer forma, não era alguma coisa que você aprendia e tirava um diploma. O profeta era assim. O cara estava lá ajudando o pai dele a arar a terra, vinha Deus e falava: fulano, vai lá. Aonde? Vou te mostrar. E ele vinha do nada. Aliás, se você lê os profetas menores, Amós, Obadias, é interessante. Alguns deles estavam no meio do boi, nada. Deus chama o cara, você, Elias, vai lá e fala para Acabe e para Jezabel que eu vou acabar com tudo. Mas quem sou eu?
Quando ele chega lá para falar com Acabe, ele fala: você que é o perturbador de Israel, era um perturbador, porque o profeta era o contraponto dentro do sistema. O sistema que vinha político e o sistema que vinha religioso facilmente encontraria caminhos corruptos de ligação e de manipulação do povo. Isso é nitroglicerina. E o profeta era a areia na engrenagem. O profeta era enfiar uma chave de fenda no meio das engrenagens, quebra tudo. Vinha, dizia a palavra de Deus e admoestava. Aliás, ler Jeremias é fantástico. Chegava lá para o rei e dizia o seguinte: vai vir a Babilônia e vai acabar com tudo. Mentira, esse cara é louco. Aí tinham outros profetas bajuladores do rei. O sacerdote já ficava preocupado, vai acabar, vai tirar o meu ganha-pão. Mas o profeta não tinha compromisso com linhagens, nem com sucessões. Ele não era o que era por ser filho de alguém, nem por agradar a um sistema. É interessante quando Cristo é comparado a um rei, um profeta e um sacerdote. O rei que governa de maneira justa, o sacerdote que oficia de maneira limpa e o profeta que ensina e exorta de maneira pura, o único. Infelizmente as pessoas acham que fé é uma arma que eu tenho para mudar de vida, trocar de carro, ter mais dinheiro, prosperar aqui ou ali. Quando eu digo que tenho fé, é porque eu creio no modelo da vida ordenada por Deus e eu a desejo. Aliás, eu nego a mim mesmo, vai ser difícil, por isso eu carrego essa cruz, mas eu quero conhecer a Cristo e ser cheio dele. E aí então a vida que eu vivo e a justiça que eu demonstro para fora de mim é aquela que nasceu dentro de mim. João Batista era uma chave de fenda enfiada no meio da engrenagem. Aliás, foi ele que disse para Herodes: ô Herodes, você foi lá para Roma, né? Teu irmão estava lá, o irmão dele era casado com Herodias, neta de Herodes o Grande. Aliás, era o menos abastado. Herodes Filipe, o irmão dele, era o menos de todos os outros 4, que cada um assumiu uma tetrarquia. E ele disse: olha, você não pode fazer o que você fez, ô Herodes Antipas, é esse que estava aqui. Você foi para lá e voltou com a mulher do teu irmão, primeiro se divorciou da sua. Essas palavras de João eram muito complicadas, porque o povo em Judá tinha essa perspectiva diferente do romano. Isso poderia ser muito turbulento e caótico para governar esse povo com esses princípios. E depois ele disse: agora você foi para lá e voltou com a mulher do teu irmão e com a tua cunhada e com a tua sobrinha, que papo é esse? E por isso João foi preso. A justiça dentro de João, que era filho de Zacarias, que era sacerdote, com Ana, com Isabel, me perdoe. Vale a pena você ler depois Lucas 1:5. Isabel era da linhagem de Arão, era das filhas da casa de Arão, dos levitas. Está querendo dizer, Zé, que o João Batista era para ser alguém na linha sucessória de sumos sacerdotes? Provavelmente sim. Mas o poder político aliado ao poder religioso deixou João Batista, que falava o que ninguém gostava de ouvir, para fora. A gente costuma dizer que profeta que está fora da linhagem do rei e do sacerdote não fica jantando na mesa do rei. Profeta não é muito amigo de rei e de sacerdote, porque ele é o cara que vai trazer areia na engrenagem. Ele é o contraponto de Deus para demonstrar a justiça em meio ao caos. Qual o papel da igreja? Digo igreja não como instituição. Qual o nosso papel como povo nos dias de hoje? Como o de João Batista. Sermos areia na engrenagem, no bom sentido. Por isso, que quando nós observamos em qualquer nação que seja, na americana é assim,
tem se demonstrado em parte. No Brasil tem se demonstrado assim. Quando o poder político está muito perto do poder religioso, isso não dá certo. E o pior é que o poder religioso se sente coberto pela força política para propagar maldade no lugar da graça, e o poder político se sente coberto pelo religioso para fazer justiça em nome de Deus, cometendo injustiça sobre o povo. Isso não importa se é PT, PSL, Lula ou Bolsonaro. Poder religioso, o profeta não pode comer na mesa do rei. O que eu estou dizendo a você aqui não é uma posição de poder humano ou política. Eu estou pregando o evangelho para você. É temerária a posição de qualquer governo quando quer reger uma nação com princípios de Deus goela abaixo. Ainda que sejam princípios de Deus, eles só funcionam de dentro para fora, não de cima para baixo. Por mais bem intencionada que seja a justiça dos homens em nome de Deus, já deu errado na história da humanidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, na pós-modernidade, e continua até os dias de hoje. Porque se nós tomarmos esse assento, nós vamos perder o nosso ministério de dizer, podemos contribuir com nossa opinião e nossa vida e nossa prática comunitária de justiça é essa. Não importando se o governo tem pressupostos mais de direita, de esquerda, dane-se. Pode ser que a gente olhe coisas e diga, que bom que isso aconteceu aqui. Não porque eu me sento na mesa do rei, mas porque aquilo se alinha com o nosso perfil e com o que de verdade acreditamos. E pode ser que em outro momento digamos, isso aqui para nós não funciona. Não porque somos de outro partido ou de outra vertente política, porque o que nos governa é o fruto que vem de dentro para fora, não princípios que vêm de cima para baixo. Como você pratica justiça? O que você entende por isso? Não cabe para nós uma discussão sobre de qual lado político está a solução para o Brasil, porque nós sabemos que a solução do ser humano vem de dentro para fora. O que cabe a nós é que pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente diante do nosso Deus. E cristãos que param para discutir esse tipo de coisa estão perdendo tempo, porque nunca encontraremos na injustiça do homem, que é um vício do seu comportamento no pecado, aquilo que se alinha perfeitamente com o Evangelho, que é um dom de Deus dentro de cada ser humano. Ainda que sejamos contribuidores ou participativos, jamais andaremos numa subserviência, porque a única coisa que nos completa é o próprio Evangelho de Cristo. E não foi no meio da nossa ansiedade, em Mateus capítulo 6, que Jesus disse, não andem ansiosos por coisa alguma. Olha para os lírios do campo e para as aves dos céus. Não cozinham, não costuram, não fazem nada, mas Deus cuida dos pássaros e Deus cuida da terra. E vocês são como eles, Deus vai cuidar de vocês. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Muitas pessoas dizem assim, Zé, por que você pregou sobre misericórdia ou sobre a violência? Significa que nós vamos ficar de boca calada apanhando o resto da vida? O princípio do cristão, como sal da terra, no meio de um mundo que precisa de luz no meio das trevas, é de sinalizar o reino em tudo que faz, fazendo com que aquilo que crê se transforme em ações de justiça diante do mundo. No Sermão do Monte, Jesus disse isso aos discípulos, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Se você me perguntar o que o Martin Luther King fez foi certo,
Ele saiu de um púlpito de uma igreja para tomar as ruas contra um racismo. Ou o que Dietrich Bonhoeffer fez na Alemanha, que foi uma resistência cristã dentro da Alemanha contra o nazismo. Isso lhe custou a própria vida. Ele foi executado um mês antes de cair o nazismo. Ele junto com os seus cunhados no mesmo dia. Às vezes eu penso que Jesus não veio para acabar com o pecado que a gente comete. Porque se ele chegasse aqui, vendo o mundo inteiro pecando e fosse correr atrás de quem estava fazendo coisa errada, ele ia estar até hoje correndo atrás e não ia acabar, ele ia estar enxugando o gelo. Jesus não veio para tirar de nós nossas atitudes pecaminosas, ele veio para nos tirar do estado de pecado, para habitar dentro de nós e enraizar o seu evangelho. O que nós praticamos é uma consequência de quem somos. E quando somos, começamos a praticar uma outra justiça. E aqui sinalizamos o reino, para que alguém diga, eu quero isso, e deixe que dentro dele nasça o evangelho. E ele passe a viver uma justiça segundo a ordem de Cristo, porque foi transformado nela. Tiveram que insistir 2 ou 3 vezes para que Jesus levantasse e dissesse, bom, então quem não tem pecado, aí os perfeitos do lado de cá, matem os imperfeitos que estão do lado de cá, ou a imperfeita que está do lado de cá. Mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém conseguiu, não teve nenhum justo para fazer a sua justiça. Então eu também não vou te condenar. Eu não vim aqui para condenar. Eu vim aqui para dizer que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vai ter o dia que eu vou voltar para condenar ou não, mas agora eu venho como Cordeiro. Entendeu? Levanta e segue a sua vida e sai dessa.